Vamos lá, pega a sua Bíblia e abra no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler a partir do verso de número 13. Tenho certeza que você crê que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E eu tenho certeza absoluta que essa palavra vai falar com você nessa noite. Então você que tem aí a sua Bíblia, seja ela no seu smartphone, seja ela como a minha, assim escrita, impressa, abra Lucas, capítulo 24, nós vamos ler a partir do verso 13. O texto diz bem assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, 11 quilômetros longe de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam e, com os rostos entristecidos, um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer redenção a Israel. É hoje, o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre as que estavam conosco nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que lhes disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com quem ia adiante, mas eles insistiram para que ele ficasse. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Então, ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e os reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, e ali encontraram os 11, os que com eles estavam reunidos,
que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido e como Jesus fora reconhecido por eles no partir do pão. Essa palavra, eu tenho certeza que ela vai transformar a sua vida hoje. Acredite nisso. É impossível a sua vida continuar a mesma se você entender os princípios que estão nessa palavra que eu acabei de ler aqui. Eu quero convidar você neste momento a abrir o seu coração. Você que crê na palavra de Deus, você que confia na palavra de Deus, pois de fato Deus vai fazer algo lindo no seu coração, algo muito especial na sua vida. Amém? Então olha só, gente, com base nesse texto, eu quero compartilhar com vocês, eu quero fazer uma exposição dessa palavra com o tema Marcas de um autêntico amigo. Marcas de um autêntico amigo. E eu quero começar te perguntando: você tem amigos? Quem são verdadeiramente os seus amigos? É possível que você tenha amigos de perto, que estão bem próximos a você. É possível que você tenha amigos de longe, que moram em outro município, em outro estado, até mesmo em outro país. É possível que talvez você tenha amigos de festa e também amigos que estão nos momentos mais importantes da sua vida. Mas o que eu quero que você me responda agora é se de fato você tem amigos. E se tem amigos, quem são eles? Quem são os seus amigos? Eu te pergunto isso para te fazer agora essa nova pergunta. Dentre essa lista de amigos, você pode dizer nesse exato momento que Jesus está nessa lista? Você pode dizer nesse momento que Jesus é o seu melhor amigo? Você pode dizer nesse momento que você é alguém que fala com Jesus, que caminha com Jesus, que tem um relacionamento com Jesus e de fato se compreende como um amigo dele? O Evangelho de João, o capítulo 15, o Senhor Jesus nos diz: eu não te chamo mais como servo, eu já não chamo vocês como servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas eu tenho chamado vocês de amigos, porque eu tenho revelado para vocês tudo o que o Pai me revelou. Então, para Jesus, Ele já se posicionou como seu amigo. Mas a minha pergunta agora para você é se você já se posicionou como um amigo de Jesus. E se você de fato tem um relacionamento com Ele, se você de fato vive essa amizade com Ele. Porque hoje, com base nesse texto, eu quero destacar aqui para vocês as marcas, as características de um autêntico, de um verdadeiro amigo. E nós vamos perceber isto no posicionamento de Jesus, na forma que Jesus lida com o ser humano, na forma que Jesus interage com o ser humano, na forma que Jesus de fato caminha com cada um de nós. E eu quero que você continue com a sua Bíblia em mãos, quero que você acompanhe cada um dos textos que eu vou estar lendo aqui, onde estarei expondo as Escrituras, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Então, em primeiro lugar, olha que interessante, o capítulo 24, verso 13 diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, 11 quilômetros de Jerusalém. Em primeiro lugar, Jesus é um amigo que se faz presente mesmo nas estradas tortuosas da vida. E eu vou te explicar o porquê disso. Esses 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús, eles não estavam em qualquer caminho. Eles estando nessa estrada que liga Jerusalém a Emaús,
tinha um significado muito maior do que uma estrada de 11 quilômetros. Por que eu digo isso? Para esses discípulos, Jesus estava morto. Era já o 3º dia. E todas as expectativas que eles tinham haviam sido frustradas. Todos os sonhos que eles constituíram com a vida de Jesus estavam desvaindo. Tudo aquilo que eles tomaram como fé, como esperança, havia se acabado. Porque para eles, Jesus estava morto. Então, esse caminho para Emaús não era apenas uma estrada tortuosa, não era apenas uma estrada poeirenta, não era apenas uma estrada de 11 quilômetros de Jerusalém a Emaús. Era a estrada da desistência, era a estrada da falência dos sonhos, era a estrada da crise sem solução. E é justamente nessa estrada que Jesus aparece. É justamente nessa estrada que Jesus chega e começa a caminhar com eles. É nessa estrada que Jesus se apresenta e começa a conversar com eles. E o que eu quero afirmar a você neste momento? Talvez essa estrada para Emaús seja a metáfora perfeita do que estamos vivendo agora. Nós estamos no meio de uma crise mundial. Nós estamos no meio de uma pandemia onde muitas pessoas estão com medo. Muitas pessoas estão inseguras. Muitas pessoas não sabem o que será do próximo mês. Há muitas pessoas que nutriram sonhos, expectativas para o ano de 2020. E agora estamos caminhando nesse ano sem saber o que esperar, sem saber o que vai acontecer. E há aqueles que estão percebendo que os sonhos estão quase se desfazendo, estão tendo que alterar os seus planos, estão tendo que pisar no freio e parar tudo aquilo que estavam planejando. Há muitas pessoas atemorizadas, há muitas pessoas que talvez estejam nessa estrada, nesse caminho de Emaús. Mas eu quero te afirmar, não importa quão tortuosa seja a estrada que você está nesse momento, não importa quão desafiadora seja a estrada que você está nesse momento, não importa as dores, não importa a tristeza, não importa a angústia, não importa a insegurança, não importa o medo que exista nessa estrada que você está nesse momento. Por quê? Porque eu quero te afirmar que Jesus está com você. Ele não vai deixar você sozinho nessa estrada. Ele não vai desamparar você, Ele não vai abandonar você, Ele não vai se esquecer de você. E isso é uma das coisas que eu acho mais apaixonante na pessoa de Cristo, em Jesus, porque Ele se importa com quem ninguém mais se importa. Ele abraça os inabraçáveis, Ele acolhe os inacolhíveis, Ele perdoa os imperdoáveis. Ele se lembra de quem já estava esquecido. E eu quero afirmar para você, você que está aí na sua casa, você que esteja em qualquer lugar neste momento e está conectado conosco, filho, filha, Jesus te conhece pelo nome. Jesus conhece a sua dor, conhece o caminho que você está agora. E não importa onde você esteja, Ele está com você nesse momento. Porque é isto que a palavra de Deus me ensina. Aqueles 2 discípulos estavam no caminho da desistência. Aqueles 2 discípulos estavam no caminho da tristeza, no caminho da falência dos sonhos, no caminho do desespero. Mas Jesus chegou naquele caminho. Jesus se apresentou naquela estrada. E hoje eu quero afirmar para você, Ele está aí, dentro do seu lar. Ele está aí, aonde quer que você esteja, porque Ele caminha com você, até mesmo nas estradas mais tortuosas dessa vida. Mas tem mais coisa boa aqui nesse texto. Então você que está com a sua Bíblia, olha que coisa linda que acontece na sequência. O verso de número 15
diz bem assim, 14 e 15 eu vou ler. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas preste atenção, verso 16. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Olha o que está acontecendo. Eles estão a caminho de Emaús, um caminho de desistência, um caminho de frustrações, e o próprio Jesus chega para caminhar com eles. O próprio Jesus chega para conversar com eles. Mas a Bíblia diz que eles não o reconheceram. A Bíblia diz que os seus olhos estavam impedidos de reconhecê-lo. E aqui está um segundo princípio muito importante. Jesus pode ser um amigo não reconhecido no caminho. Jesus pode ser um amigo não reconhecido na crise. E eu preciso perguntar para você, que você está numa crise, eu sei. Que você está atravessando um momento difícil com essa pandemia, eu sei. Porque direta ou indiretamente está afetando a todos. Estamos numa quarentena. E talvez você tenha até outras dificuldades pessoais e individuais somada a essa que é coletiva. Mas a minha pergunta é: será que essa crise não está ofuscando os teus olhos de ver Jesus? Será que essa pandemia ou qualquer outra dificuldade não está fazendo você tirar os olhos de Jesus? Porque é muito natural, quando o mar é revolto, quando a tempestade está forte, tirarmos os olhos de Jesus e olharmos para o mar agitado. Pedro, quando estava andando sobre as águas, enquanto ele estava com os olhos focados em Cristo, a Bíblia diz que ele caminhava sobre as águas. Mas a palavra de Deus nos diz que quando ele passou a focar na força do vento e nas ondas, ele começou a afundar. E eu pergunto, onde está o seu foco no meio dessa crise? Eu pergunto, será que você está percebendo como Jesus está cuidando de você? Como Jesus está estendendo as mãos para te segurar e para te salvar? Será que você está olhando para o problema? Será que você está olhando para a tempestade? Será que você está olhando para a crise e não está se esquecendo de olhar para o céu? Meu irmão e minha irmã, preste atenção no que eu vou te dizer. Essa pandemia não pegou Deus de surpresa. O mundo pode estar em crise. O mundo pode estar inseguro e desesperado. Mas não tem crise no céu. Deus continua no trono e sob o controle de todas as coisas. E eu quero que você entenda neste momento. Talvez exista muitas coisas que estão ofuscando os teus olhos de perceber Jesus. Talvez você está esperando um socorro e o socorro já está aí. Talvez você está esperando por Jesus e Ele já está aí. Talvez você queira falar com Jesus e Ele já está aí. Talvez você queira escutar algo de Jesus e Ele já está aí. Mas os teus olhos estão impedidos de o reconhecer. Então a minha pergunta não é se a crise chegou até você. A minha pergunta é se os seus olhos se abriram para perceber como Deus está cuidando de você. Se os seus olhos se abriram para perceber como Jesus está cuidando de você. Eu quero lhe afirmar neste momento: Jesus é o amigo que se faz presente nas estradas tortuosas da vida. Mas embora Ele esteja presente, Ele pode não estar sendo percebido por você. Ele pode não estar sendo visto por você. Mas eu te afirmo, Ele está aí. E se você quiser, hoje ainda, você vai ter uma experiência poderosa com Jesus. Hoje ainda, você não vai apenas saber sobre Jesus. Você vai ter uma experiência viva, poderosa e
pessoal com a vida de Jesus, com a pessoa de Jesus. Amém? Então, continuando aqui nesse texto, com essa palavra poderosa, em terceiro lugar, a palavra diz assim: ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecidos. Pararam com os rostos entristecidos. O que eu estou vendo aqui, irmãos? Em terceiro lugar, Jesus é o amigo que sabe escutar as tristezas mais profundas do nosso coração. Se você quiser até anotar isso, anote para você nunca esquecer isso. Jesus é o amigo que sabe ouvir, que sabe escutar as tristezas mais profundas do meu e do seu coração. E eu te pergunto, o que você gostaria de falar para Jesus nessa hora? O que está doendo em você? O que está roubando a sua paz? O que está roubando a sua noite de sono? O que está trazendo preocupações sobre a sua vida? O que está trazendo insegurança sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua empresa, o seu trabalho? Eu quero lhe dizer, Jesus quer escutar você. Ele sabe ouvir. Ele sabe escutar. E Ele sabe escutar, inclusive, as tristezas mais profundas do seu coração. Filho, filha, o que você quer falar para Jesus nessa hora? Ele foi para aquela estrada tortuosa, uma estrada de frustrações, uma estrada de desistência, uma estrada de falência dos sonhos. Ele passou a caminhar com aqueles discípulos, eles ainda não estavam reconhecendo Ele, mas ainda assim, Ele se preocupou e perguntou para eles: sobre o que vocês estão conversando? O que está roubando a paz do coração de vocês? O que preocupa vocês? E eles pararam com o rosto entristecido. E os versículos sequentes nos diz que eles então abrem o coração e falam o que aconteceu. E eles falam da crise que havia se instalado. Eles falam para o próprio Jesus aquilo que havia acontecido. Eles dizem: olha, você não sabe o que aconteceu. Jesus, poderoso em obras diante de Deus e dos homens, Ele foi preso, Ele foi crucificado, Ele foi morto, e já é o terceiro dia, e nada aconteceu. Você é o único que não sabe das coisas que estão acontecendo. Você é o único que não sabe da crise que está instalada. Todos fugiram, todos foram embora. E Jesus ouve. E eu quero que você saiba que não importa o quão incompreensivo você se perceba nesse momento, porque talvez você não queira se expor e abrir o seu coração para alguém, pelo fato de achar que esse alguém não vai te compreender. Mas filho, filha, Jesus conhece as suas lágrimas. Jesus conhece aquelas lágrimas que só você e o seu travesseiro conhecem. E nessa noite eu estou aqui para lhe afirmar que, além de te ouvir, Jesus pode enxugar as lágrimas dos seus olhos. Além de te ouvir, Jesus pode cuidar daquilo que está roubando a sua paz, daquilo que está atemorizando o seu coração. Então, filho, filha, meu amigo, minha amiga, por favor, entenda o que você quer falar para Jesus nessa noite. Ele quer ouvir você, e Ele vai ouvir você. A minha oração hoje é para que Ele te ouça e te dê uma experiência poderosa com Ele. Você vai perceber Jesus aí dentro da sua casa. Ele vai te ouvir, e a sua família vai receber cura. Ele vai te ouvir, e o seu casamento vai receber cura. Ele vai te ouvir, e portas se abrirão para você no meio dessa crise. Ele vai te ouvir, e milagres acontecerão hoje.
Mas você precisa abrir o seu coração. Você precisa rasgar o teu coração diante dele. Eu quero continuar. E se você está entendendo essa palavra, se você está recebendo essa palavra com fé, se manifeste aí nos comentários. Diga: eu creio, eu recebo, eu tomo posse dessa palavra, eu creio que esta é uma noite de milagres para minha casa, para minha família, para o meu filho, para o meu pai, para o meu cônjuge. Toma posse dessa palavra, filho, manifesta essa fé, em nome do Senhor Jesus. Mas continuando, em quarto lugar, olha que coisa interessante. Diz assim: perguntaram-se um ao outro, no verso 32, não estava queimando o nosso coração quando ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Olha que coisa incrível. Você percebeu que o nosso coração estava queimando quando ele nos expunha as Escrituras? Filho, filha, Jesus é o amigo que se coloca presente mesmo nas estradas tortuosas. Jesus é o amigo que sabe ouvir as tristezas mais profundas do seu coração. Só que muito mais do que isso, Jesus é o amigo que tem palavras de fé e esperança para você. É isso que eu estou dizendo. Jesus é o amigo que tem palavras tão poderosas que são capazes de fazer queimar o seu coração. Sentir o seu coração bater como nunca bateu. Sentir coisas que talvez você nunca tenha sentido. E eu quero lhe afirmar, talvez muitas coisas estão dizendo que é o fim. E talvez você pense que é o fim. Talvez você pense que é o momento de um ponto final em projetos. Talvez você pense que é um momento de ponto final até mesmo na sua vida. Mas ei, Jesus é o amigo que tem palavras tão poderosas que onde você achou que era o momento do ponto final, Ele está colocando uma vírgula e dizendo: filho, filha, a sua história continua. Filho, filha, ainda há muito mais para vir. Coisas grandiosas estão por vir. Quando tudo diz que não, as palavras de Jesus nos encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, as palavras de Jesus fazem o nosso coração queimar, se encher de fé, se encher de esperança. E se estávamos prostrados, Ele nos levanta. Se estávamos caídos, Ele nos levanta. Se estávamos desistindo e voltando atrás, Ele nos pega na mão e nos coloca na posição que temos que estar. E eu quero te convidar nesse momento a verdadeiramente abrir o seu coração, porque o que eu estou falando aqui não são palavras minhas, são as palavras de Jesus. E essas palavras têm poder para fazer queimar o seu coração e encher a sua vida de fé e esperança. Anota aí: quando tudo diz que não, as palavras de Jesus nos encorajam a prosseguir. Recebe essa palavra no seu coração. Creia nessa palavra. E se você decide prosseguir, seguir em frente, vencer os desafios, coloca aí nos comentários: eu decido seguir em frente, eu não vou parar, eu não vou desistir. Coloca aí o que você está sentindo de Jesus nesse momento. Se o teu coração está queimando, se o teu coração está palpitando, se manifesta aí também. Meu irmão, minha irmã, eu estou sentindo poderosamente a presença de Jesus aqui comigo. E eu creio que você pode sentir aí também no seu lar, na sua casa, ou em qualquer lugar que você esteja nessa hora, ouvindo essa palavra. E para concluir, em quinto lugar, olha o que diz a Bíblia Sagrada. Verso de número 30.
quando estavam à mesa com eles, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e deu a eles. Então seus olhos foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Verso 33. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. E ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, olha o que diz aqui esta palavra, preste atenção nisso. Em quinto lugar, Jesus é o amigo que abre os nossos olhos para enxergar a direção certa no momento da crise. Recebe isso no seu coração. Recebe esse princípio no seu espírito. Jesus é o amigo que abre os nossos olhos para enxergar a direção certa no momento da crise. Aqueles discípulos estavam cegos. Eles não conseguiam reconhecer Jesus. Mas o texto nos diz que quando eles chegaram em Emaús, Jesus fez de conta que ia passar adiante. Mas eles disseram: não, fica conosco, já é tarde. E Jesus entrou na casa com eles. E aqui eu te lembro da palavra do último domingo. O lugar mais seguro nesse momento é dentro da sua casa. Mas a casa mais segura é a casa que tem Jesus dentro dela. E eles convidaram Jesus para entrar. E a Bíblia diz que no momento de partir o pão, eles tiveram os seus olhos abertos e reconheceram Jesus. E quando o reconheceram, diz a Bíblia que imediatamente eles voltaram para Jerusalém. Filho, filha, Jesus é o amigo que abre os nossos olhos para enxergar a direção certa no momento da crise. E aqui eu quero que você abra o teu coração e receba com muito amor o que eu vou dizer para você. Talvez a crise deste momento ou outras tirou você do caminho. Talvez a crise desse momento ou outras fez você se afastar da casa de Deus. Fez você se afastar até mesmo de Deus. Eu não sei onde você está hoje, no que diz respeito ao seu posicionamento diante de Deus, diante das expectativas que há no céu sobre você, diante do seu chamado, da sua vocação, do seu propósito, da sua missão. Eu não sei se na estrada que você está é a estrada que te leva ao cumprimento do seu propósito, ao cumprimento da sua missão, ou se a estrada que você está é uma estrada de desistência, é uma estrada de falência dos sonhos. Eu não sei, mas o que eu estou aqui para afirmar a você é que Jesus é o amigo, o verdadeiro amigo, que pode abrir os seus olhos neste momento e mostrar a direção certa para você, a direção certa para o seu lar, a direção certa para o seu casamento, a direção certa para o seu relacionamento com os filhos, a direção certa para o seu trabalho, para a sua empresa, a direção certa para o seu ministério, para o seu chamado, para o seu propósito, para a sua missão. Entenda isso. Emaús não era o centro da boa, agradável e perfeita vontade de Deus para aqueles discípulos. E tanto que quando eles abriram os olhos, eles voltaram imediatamente para Jerusalém, onde Jesus esperava por eles.